Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Estudando no Exterior. E o tema de hoje é: consigo trabalho depois de estudar na Itália? E para isso eu trouxe uma convidada bem especial, a Marcela Oliveira, que é especialista, coach de carreira no mercado italiano. Então, vou convidar aqui a Marcela para entrar com a gente e quem tiver dúvidas, né, vão mandando aí nas caixinhas de perguntas que a gente vai tentar responder ao longo da live. Já vou chamar aqui a Marcela. Gente, vocês estão me escutando? Me vendo direitinho? Opa! Olá, boa noite a Boa todos. noite! Amei os coraçãozinhos, gente. Boa noite. Obrigada pelo Vocês- convite. eu que agradeço aqui a participação, seja bem-vinda. E bom, né? Se quiser começar se apresentando para quem não lhe conhece. Então tá bom, gente. Boa noite, me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano, e a minha missão é fazer com que vocês todos trabalhem aqui na Itália. Cara, é bom estudar, mas trabalhar também. E é Com isso que a gente certeza. vai estar descobrindo hoje. Mas só para dar um dado de contexto, eu fiz o meu mestrado, que eu acho que é interessante dizer aqui. Eu fiz o meu mestrado aqui na Itália. Eu fiz o meu mestrado em psicologia das organizações e do marketing. Eu também ganhei bolsa de estudo. Maravilha. Então a gente fica feliz por isso, né? Tipo, Com eles me certeza. pagaram para estudar aqui, foi uma universidade privada. Então, assim, assim, os milagres acontecem, a gente fica feliz por isso. Durante o meu mestrado, eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Maravilha. Então, esse vamos dizer assim, é um pouco. E eu, inclusive, não sei se eu posso, é a tua live, mas eu queria também que você se apresentasse, porque tem muita gente do Claro. meu público que está aqui, eles me Sim. fazem muitas perguntas e eu sei que você vai poder ajudar. Então, se Bom, apresenta também. prazer, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Nathalie Gugel, do Estudando no Exterior. Eu sou formada em Direito no Brasil, mas acabei de finalizar um mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Padova, aqui na Itália. E, bom, praticamente é isso. Quem quiser saber um pouco mais sobre estudar na Itália, sobre a oportunidade de bolsas de estudos, vem comigo. Eu também consegui uma bolsa completa da Universidade de Padova para estar aqui, né, fazendo o meu mestrado. E, bom, resumidamente é isso. Ai, obrigada. Então, assim, gente, se vocês querem bolsa de estudo, estudar na Itália, falem com ela. Quer trabalhar, falem Sim, comigo. Fechou. justamente. Estudar é comigo. Ainda estou tentando entrar no mercado de trabalho, então, né, vamos ver. Te ajudo, te ajudo. Bom, é isso. Então, Marcelo, para começar, né, eu queria que você falasse um pouco. Faz diferença eu ter terminado um curso no Brasil e querer vir trabalhar na Itália, ou para entrar no mercado de trabalho italiano, é melhor que eu tenha estudado na Itália? Ótima pergunta. Me perguntam muito isso. Então vamos lá. A primeira coisa é, a minha graduação no Brasil vale aqui na Itália também. Então vocês não precisam se preocupar. Então, em outras palavras, não é obrigatório que você estude aqui na Itália. Não é obrigatório para você entrar no mercado de trabalho italiano. É uma vantagem estudar na Itália? Sim. Então, aquilo que eu sempre falo é, se faz parte do teu percurso, é, não sei, como fazia parte do meu, né? Eu sou uma pessoa, eu sempre quis fazer mestrado, e então fazia parte do meu percurso fazer mestrado aqui na Itália. E é por isso que eu fiz mestrado aqui. Então, se faz parte do teu percurso, faça um curso na Itália, até porque aquilo que eu posso dizer para vocês estudar aqui na Itália é muito legal para criar network, né? Sem Você dúvida. conhecer novas pessoas e que Sim. eu encontrei trabalho antes de terminar o meu mestrado, Olha aí. exatamente porque eu conheci pessoas. Então isso é muito importante. Tem uma outra coisa que as pessoas não sabem. Uma coisa é falar italiano, uma coisa é falar o italiano técnico. Então, o que Sim. acontece? Se eu sou psicóloga do trabalho, psicóloga das organizações no Brasil, e eu quero trabalhar aqui na Itália, eu vou precisar estudar um italiano técnico, senão eu não vou conseguir explicar o que é que eu fiz. Então, estudar aqui na Itália, ou fazer um pequeno curso, uma pós-graduação, etc., ajuda o network, a entender, a criar uma rede de contatos aqui na Itália, ajuda também no italiano técnico. É obrigatório? Não. Não.
Não, sim, concordo. E eu acho que até a experiência de você estar morando aqui, você vai conhecer melhor a cultura deles, conhecer como é que eles trabalham, até mesmo o italiano, como é que eles falam, porque uma coisa é você estudar o italiano no Brasil e outra coisa é você conversar com o italiano, né? Desculpa, gente. Então, fica à Exatamente. vontade. Eu sou Mas assim, eu, alérgica. Vou ficar espirrando aí, você já sabe, já tô avisando. não, eu entendo. Eu também sou alérgica a quase tudo, então tô sempre Tamo nisso. junto. Pois é. E aí, outra pergunta que sempre me fazem, Marcela, é sobre a questão da cidadania. Eu, por exemplo, não tenho cidadania. Isso dificulta as coisas? Seria mais fácil ter a cidadania ou uma coisa não leva a outra? Ok, com relação a encontrar trabalho na Itália, né? Isso, Imagino. sim. Então vamos lá, a gente tá muito parecida. Eu também tenho cidadania, não. Tenho cidadania, não. E eu acho que porque depois eu vi que eles fizeram uma pergunta sobre permesso de Atesa, alguma coisa assim antes. Gente, Então, vão colocando as perguntinhas na caixinha que fica mais fácil. Se bem que eu não tô conseguindo acessar aqui a caixinha. Tá bom, botem nos comentários. Eu vou tentar encontrar. Porque não, tá aqui estranho no meu celular, deu um bug. Mas pode me responder. tranquila. Então, o que acontece? Cidadania é necessário? Ter a cidadania é um requisito para trabalhar na Itália? Não é um requisito para trabalhar na Itália. Eu não preciso de cidadania para trabalhar aqui na Itália. Aquilo que eu preciso é estar regular no país, que é uma coisa diferente. Então, eu posso estar através de um visto de estudo, através de um permesso de soggiorno por família, permesso de soggiorno visto de trabalho. Então, assim, tem vários tipos, né, de permesso de soggiorno, de visto. Sim, Então, eu preciso estar regular. Não é na Itália. necessariamente ter cidadania, porque nem eu nem você, a gente estamos aqui. É isso, eu tô aqui para contar a história. Estamos, né? Exatamente, exatamente Bom, estamos. então, a pergunta da Laiane. Com o permesso de attesa de occupazione, serve para qualquer tipo de trabalho ou só a área do curso da faculdade que eu fiz? Então, assim, ó, vamos abrir uma pequena parêntese aqui. Eu não sou advogada, né? Caso você queira saber informações sobre cidadania, permesso de sojourno, etc., me escrevam, ok? Me escrevam direto que a gente encontra a resposta e encontra quem pode responder. Mas respondendo, baseado na minha experiência, porque eu também tive uma tesa trabalho, uma tesa lavoro. Então, assim, eles geralmente dão por um ano e Isso. depois eles te dão um permesso de sojourno por trabalho, que foi o que eu tive. E hoje eu tenho a carta de sojourno, que seria o green card. Agora eu tenho a permanência para sempre aqui na Itália. Então, é importante que você encontre trabalho, não necessariamente na área. Então, para mudar o permesso, você só precisa encontrar De um um contrato de trabalho, trabalho. ter um contrato de trabalho, né? Não importa se é na sua área ou não. Exatamente. Eu vou Correto? dizer ainda uma outra coisa. Eu, por exemplo, eu abri a partita IVA. A partita IVA Isso. significa dizer que eu trabalho para mim mesma. Então, eu não tenho um contrato de trabalho, mas eu falo que eu sou consultora, então eu faço faturas para os meus clientes. Então, essa é uma outra possibilidade. Então, eu também recebi uma tesa lavoro e eu, ao Uhum. invés de ter um contrato de trabalho, aquilo que eu tive foi eu abri uma empresa, mas é uma E aí empresa você pega um simples. permesso por trabalho autônomo, mais ou menos isso. Exatamente, eles me deram permesso de lavoro, nem foi por lavoro autônomo, me deram permesso, não sei por quê, mas Sim. essa é uma possibilidade também. Mas foi tranquilo para conseguir? Basta ter a partida IVA, é tranquilo. Eles vão querer ver quantas faturas vocês tiveram por ano. Então eu Ah, tive que sim. mostrar as faturas. No primeiro ano, porque eu abri a minha partita IVA em outubro, então na verdade era quase muito pouco. Então eles me deram um ano de Atesa Lavoro, depois daquele ano já consegui trabalhar, que nem foi uma quantia assim bem grande, não foi isso. E eles me deram permesso de sojourno de trabalho, que se renovava a cada 2 anos, uma tortura. E agora É. eles me deram o permesso. Eu tenho a carta de sojourno, que seria a permanência. Eu não preciso mais renovar, eu posso ficar aqui na Ai, Itália para que bom, sempre. viu? Ô, alívio, porque Tem é muito esperança pra gente que não chato tem ficar cidadania. renovando. É muito É. chato. Eu sempre digo para eles que a gente não pode xingar os italianos, mas a questura, gente, é Ai, difícil. gente.
Para quem não É sabe, a difícil. Questura é a Polícia Federal daqui. Então, toda essa burocracia a gente tem que resolver com eles. E Eles eles, são os assim, amores. amam ver a gente lá se estressando com eles. É Ah, incrível. sim, é incrível. Eles nunca sabem, nunca dão informação, cada vez Não. uma coisa diferente. E toda vida pede um documento novo, assim, só pra gente ter que ir atrás, a gente ter que correr. Meu Deus, é incrível. Eles Vamos são mandar boas maravilhosos. vibrações para eles, né? Pois é. Inclusive, eu tô agora renovando meu permesso por esse de atesa de ocupação, né? E aí tenho a minha entrevista na Questura em alguns dias e já tô, meu Deus, tensa, ver se eles vão pedir mais alguma coisa, se já tá tudo Boa certinho, né? sorte. Te Obrigada. sono, Vitina. Eu já passei por isso, sei o que é. Se precisar Bom, xingar junta, me liga. aviso, viu? Bom, Marcela, só entrando em um pequeno detalhe sobre essa questão da parte Itaíba que você falou. Precisa você ir atrás, por exemplo, de um contador ou você faz tudo essa burocracia sozinha? Como foi para você? Queridos amigos, eu se tem uma coisa na Itália que é sinônimo de Itália, é a burocracia. É, E sim. então, assim, é melhor você pagar um comercialista. Então, assim, o meu comercialista, na verdade, assim, se eu não faço fatura, eu não pago. É claro que eu faço fatura, mas se eu não faço fatura, eu não pago. Então, é melhor contar com a ajuda deles. Encontrar um comercialista que paga pouco, etc., do que fazer sozinho. Assim, ó, eu não me arrisco porque eles são bem bipolar, eles mudam regras, É, eles são demais. né? É. Haja paciência. Demais. Inclusive, pelo mundo falou, aqui na França é igual, muita burocracia. Pois é, mas eu acho que a Itália ainda ganha. Não sei, Eu mas eu acho também que a acho, Itália ganha. também acho, os meus amores. Bom, então, voltando um pouco para a temática, né, da nossa live, que seria conseguir um trabalho após os estudos. E aí, qual seriam os primeiros passos? Terminei o curso, como é que eu me insiro no mercado de trabalho? Qual seria a sugestão? A sugestão é começar antes. Ah, boa! Sim, Porque assim, ó, muitas vezes a gente acha, ah, não, eu vou começar a procurar trabalho, eu vou começar a me organizar para o trabalho quando eu chegar na Itália. Ou então eu vou começar a procurar trabalho quando eu terminar o curso. Assim, ó, você que tem intenção de estudar na Itália, saiba que é um mundo diferente. Eu acho que, Natália, você já deve ter contado, Nathalie, né? Você deve ter sim, contado várias vezes. sim. Eles, tipo assim, é full time. Tipo assim, eles vão querer muito de você. Você Isso. realmente tem que decorar os livros, assim, não tem aquela coisa. O estilo é totalmente diferente. Aquilo que eu tô querendo, por que eu tô falando isso? Porque eu entendo que é difícil conciliar o estudo com o trabalho aqui na Itália. Ok, mas eu aconselho. Porque o que acontece? Como as universidades italianas, elas são muito, como é que eu posso dizer? Teóricas, então, assim, praticamente Uhum. prática não existe, é difícil, inclusive, assimilar. Então, meu conselho é pratique. Por exemplo, Isso. comece já a fazer estágios antes, nem que seja voluntariado. O que que eu Isso ajuda, fiz? sim. O que que eu fiz? Eu, durante o meu mestrado, logo no começo, eu fui fazer um estágio no consulado enquanto eu estava estudando. Todo mundo dizia, você é louca, para que você está fazendo isso? E era um estágio gratuito, tá, gente? Só Sim, deixando claro. inclusive, só abrindo parênteses, eu também fiz o estágio na ONU, em Genebra, e também é não remunerado, né? Gratuito, mas era inclusive um requisito obrigatório do mestrado você ter um estágio. Então, assim, ó, o que que acontece? É, eu também foi gratuito e foi o estágio mais longo da minha vida. Longo. Eu passei, durante todo o meu mestrado praticamente no consulado. Então, praticamente tudo aquilo que eu estudava, eu colocava em prática e ia conhecendo novas pessoas, Sim, né? networking, Networking. como você já falou desde o início da live, né? Só ressaltando. Exatamente. Inclusive, saiu um post hoje sobre como fazer network no meu perfil de Sim, italiano. já vi lá também. É importante. Com Criar uma certeza. rede de contatos. Aquilo que eu sempre falo é hashtag saiam de casa. Marcela, mas tem a pandemia. Bota máscara. Bota máscara, participa de eventos, conhece pessoas. Então, Isso. assim, foi eu. Assim, ó, posso confessar uma coisa para vocês? Fica à Assim, ao vontade. vivo? Vocês não contam para ninguém, não? Sim, o Eita. consulado brasileiro. Eu ensino as pessoas a fazerem currículo, tá? Eu sou muito boa a fazer currículo. Aí você me pergunta, Marcela, teus currículos você viu? Eu nunca enviei um currículo para uma vaga.
Como assim? Como assim? Conhecendo pessoas. Vamos lá. Um Networking é isso, jogador, gente. um jogador de futebol, o que é que eles fazem? Jogador de futebol da Série D no Brasil. Eles fazem gol contra porque ganha pouco? Não. Eu ganho pouco, vou fazer gol contra pra gente perder. Não. O que é que eles fazem? Qual é a mentalidade deles? Eu vou jogar muito, porque alguém vai descobrir o meu talento, Sim. ok? Então, essa era a minha mentalidade. Eu não importa aquilo que eu fazia, tipo assim, eu vivo em Milão, né? Eu não fiz aperitivo enquanto estava fazendo meu mestrado. Pra você ter uma ideia, a pessoa que era estudando, era conhecendo pessoas, é falando com todo mundo, falando com o professor, propondo projeto, indo para a universidade. Então, assim, mas Sara, é possível encontrar trabalho na Itália? Sim, mas não sentado. Sim. Aquilo que eu sempre falo, inclusive, o nome do meu curso é Ricerca Ativa del Lavoro, porque a gente tem que se ativar. Aquilo que eu falo é você pode ser muito, muito, muito competente, mas se ninguém sabe, Que adianta? ninguém vai te dar uma oportunidade de trabalho. E é isso que faz o network. Faz com Sim. que as pessoas conheçam o teu valor, fazem com que as pessoas conheçam o teu talento, as tuas competências. E foi bem isso que eu fiz. Então, assim, através do consulado, eu fiz uma rede muito. Eu só tinha o consulado e a universidade. Então, para você ter uma ideia, se quiser, eu até posso contar, se for interessante. Vocês querem saber como é que eu encontrei trabalho? Claro, fala pra gente. Vou contar para vocês hoje tudo. Hoje é o dia que eu vou contar tudo. Então, tá bom. Eu fui lá pro consulado, né? Como eu falei, gratuitamente. E eu comecei a me perguntar, ok, eu sei, para mim foi muito difícil a adaptação aqui na Itália, principalmente o primeiro ano, tá? Eu vim sem planejar, vim passar férias e fiquei. Aconselho para ninguém não, pelo amor de Deus. Gente, planeje. Planeje, Faça fale isso. comigo, fale com a Nathalie, fale com a gente dá um Sim. jeito, a gente ajuda. A gente Não ajuda. faça loucura. Então eu vim aqui, tipo, vamos lá, vim passar férias e decidi ficar. Então, se foi terrível. E eu comecei a me perguntar, como é que fazem os outros estrangeiros a encontrar trabalho, a se inserir, a começar uma nova vida? Porque as pessoas me diziam, não, mas é impossível encontrar trabalho no teu setor. É impossível você trabalhar como psicóloga aqui na Itália. E a gente vai um pouco acreditando, né? Então, eu me sentia muito mal por isso. E quando eu entrei no mestrado, eu comecei a pesquisar. Eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Eu descobri coisas incríveis, que daí a gente fala depois, em outro momento. E eu comecei a pesquisar, a fazer pesquisa sobre como encontrar trabalho, sobre como se inserir. Eu comecei também a aplicar isso. E Sim. eu estava na universidade e tinha um professor que ele estava dando uma aula como fazer currículo. Aí eu fui para aquela aula, né? Porque eu falei assim, ó, eu descobri um monte de coisa, já que eu estou no voluntariado, no consulado, eu quero ensinar, quero dizer para as pessoas aquilo que eu descobri na minha tese, além de dizer para as pessoas aquilo que eu descobri, eu conto, eu ensino para eles fazer currículo, né? Foi isso que eu pensei. Aí eu estava lá sentada na aula, aí o professor falou assim: esse curso é financiado. Falei, o que é isso, menino? Repete de novo. Falei, senão, porque eu não ia entender. Ah, eu não podia chamar ele de menino também, senão eu ia ser expulsa da Itália, nem da universidade. E ele começou a dizer que aquele curso era financiado, né? E eu falei, eu tenho que falar com o professor. Não sei se vocês sabem, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui tem intenção de estudar na Itália, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os professores aqui, eles se acham semideus, tá? Semideus, você é nada, você não sei, é nada. Eles já chegam assim, né? Quem é você? E imagina, eu fui lá Tem uma certa tremendo. hierarquia, realmente. Eles são terríveis. Até para fazer pergunta, que ia fazer as meninas puxar para baixo, pergunta não. Eu falei, tô pagando, pagava nada. Tô pagando, tem que responder. Enfim. Aí eu fui lá para aquele professor, morrendo de medo, né? Eu fui lá e falei, excuse. Falei, desculpa, senhor egrédio. Tipo, eu comecei a chamar ele de todo, tipo, magnífico, tudo aquilo que vocês podem imaginar, Tem que ser professor, blá, bem blá, educado, blá, né? Bem bem educada. formal. Eu fui direto, eu fui ali e perguntei assim, ó, escute, eu vi que o senhor falou, né, que o seu curso é financiado. Então eu pensei, eu tenho um projeto parecido, será que eles financiam para mim também? Nossa, Nossa!
Aí eu falei, agora eu vou perder a bolsa de estudo, vou ser expulso da Itália, vão chamar a questura. Aí, o pior foi o que ele me perguntou depois. Ele olhou pra mim e falou assim: você tá pedindo pra eu procurar financiamento pra você? Eu falei, não. Não. Agora foi. Agora quebrei tudo, porque a gente tem que seguir as regras, né? Uma das Sim. coisas que a gente tem que fazer quando a gente muda de país é entender as regras do país. Mas ali é o que eu quebrei tudinho. Aí o que acontece? Eu perguntei pra ele, aí eu falou, mas eu queria saber tipo como funciona. Moral da história para não pegar tanto tempo de vocês, o que que aconteceu? Ele me apresentou a empresa que financiou o curso dele e eles decidiram financiar para mim. E foi aí que eu comecei a Nossa, trabalhar. gente. E ainda teve Que uma outra coisa, maravilha. sim, ainda teve uma outra coisa, ele começou a me chamar para trabalhar com ele. Olha aí. Não tô Olha brincando. aí. E E eu por uma ficava, pergunta dentro de um workshop, digamos assim, de currículo, né, com um professor. se joga, gente. Se joga. Se É não ter prepara e se medo. joga. É É não ter arriscar. medo. É aquilo que eu sempre falo. Find one way or make one. Vamos falar em português, né? Que a pessoa nem fala direito italiano. A gente, italiano, inglês, a gente ou encontra uma estrada ou a gente faz uma, Isso. né? Inclusive, desculpa, eu vou só abrir uma parêntese. Na sexta-feira eu vou falar, eu vou fazer uma live sobre medo. Eu Olha tenho só. medo de conseguir trabalho, porque eu vejo que uma das coisas que acontece não é nem como fazer o currículo, que isso daí, inclusive, eu dou suporte, mas é um medo. A gente se achar menos, a gente achar que, Que não é gente, que competente, não que é não vai ser o competente. suficiente. Sim. Façam perguntas. Tipo, aquilo que eu sempre pensei tem algum. Foi uma multinacional, tá? A primeira no ramo de recursos humanos, setor de recursos humanos do mundo que financiou os meus cursos. Eu posso pensar assim, tem alguém financiando alguma coisa para mim? Tem dinheiro, emprego? Não. E o que importa se eu perguntar? Se eu perguntar, eles me disseram não, gente. Eu já tenho O não. não eu já tenho. O não, eu É, já tenho. Então, se joga, não é se jogar da sem ponte. da ponte. Planeja, Sim. faz perguntas, interage. Isso não é chatear as pessoas. Inclusive, eu ensino as pessoas a criar isso, a criar oportunidades, a criar rede, porque isso é fundamental. Então, aquilo que me trouxe aonde eu tô hoje é perguntar, é criar rede, é conhecer pessoas, é Nossa. interagir. Sim. Meu nome é E Medo. Angélica, minha filha, sexta-feira, quero você lá. Vou chamar você online para a gente conversar. sim, inclusive a Júlia aqui. Nada como uma dose de cara de pau também que não ajude, viu? Às vezes, quem não se expõe perde as oportunidades, mas é isso, é enfrentar, é encarar. O não você já tem, né? Exatamente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque vocês devem estar pensando agora, a Marcela não tem medo. Marcela, porque a Marcela tem medo de tudo. A Marcela tem medo de avião, a Marcela tem Não, medo de umas coisas assim bem absurdas. Mas o que acontece? Eu vou com medo de tudo. Eu sei que é, naquele avião, ele assim, oh meu Deus, vamos começar a tortura, e daí eu vou. Então, assim, a gente tem uma vida só, só essa, tem que né? enfrentar os medos, Então, né? Isso. tem que enfrentar o medo, tem que ir lá e fazer perguntas, criar oportunidades, criar oportunidades. Então, sem medo de ser feliz, pelo amor de Deus. Show. Marcela, e outra pergunta também que eu queria fazer é em relação ao mercado de trabalho, currículo. Muita gente me pergunta o quanto as notas que você tem durante o curso são importantes ou seriam mais importantes as experiências que você tem no currículo. O que é que você acha sobre isso? Ai, meu Deus, os italianos são paranoicos com as notas. E o problema é que a gente estudando aqui, a gente fica, né? Porque É aqui muito tem uma coisa, competitivo. assim, aqui tem uma coisa absurda que é você recusar a nota. Quem foi? Ai, Você, gente, sim. eles são É. terríveis. Vamos lá, vamos lá. O mesmo mito do currículo. Eu me formei aqui na Itália. Não sei se o pessoal aqui que te segue conhece de nota. Eu me formei com 110 su, 110 lode. Tipo, é o máximo que você pode conseguir. E eu me formei ainda com louvores, né? Que seria o É, eu lode. também. O pessoal aqui tá balando Bangu, gente. A gente aqui não vem para as Europa, a gente vem e chega Claro, chegando. cheguei A gente chega chegando. chegando e termina com chave de ouro. Com E, certeza. com certeza. Então, o que que acontece? O que que isso mudou na minha vida?
Nada. Porque nem os currículos ele via, entendeu? Aquilo que me trouxe até aqui foi aquilo que eu fiz durante o curso. Foi as pessoas que eu conheci, foi trabalhar de graça para o consulado, que eu amo eles, são os fofinhos, me deram oportunidade, né? Então, é isso que me trouxe até aqui. Foram pessoas, foram conexões, foram network, e não nota. Nossa, Nota é importante? Sim, façam. Eu sei que tem mas algumas só quando empresas, tipo, ajuda. neuróticas, como a Bosch, que às vezes eles selecionam por nota, mas não entre na onda dos italianos, não. Sim, Infelizmente, não. né? Porque a gente se formou com título de etilode, talvez se fosse com nota seria mais fácil, mas não. É. É conhecer pessoas. Eu vou contar todos os segredos aqui, né? Para vocês hoje eu tô com tudo. Aproveitem, gente, aproveitem. Eu vou dizer assim, ó, uma informação que vale 1 milhão de euros. Não é de real, não é euros. Sabe qual é a palavra-chave do mercado de trabalho italiano? Fiducia, confiança. Se eles não Nossa, confiarem em vocês, não vão dar trabalho. Então, não é nota, não é currículo, não é nada. É importante ter um currículo, depois eu posso falar muito sobre isso. Eu posso ensinar 4 horas sobre currículo, mas é confiança, você precisa inspirar confiança. E cheguei onde eu cheguei porque as pessoas confiaram em mim. Por isso que é importante, eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Não importa aquilo que você faça, se é gratuito ou não. Faça bem ou não faça. faça bem que você vai ser reconhecido, você vai ter experiência e você vai estar construindo a sua rede, né? Se conectando com outras Exatamente. pessoas. É por isso que eu dou aula também sobre personal branding, que é a tua imagem pessoal. É isso que vai gerar confiança e é isso que vai fazer com que a tua rede funcione. Porque eu posso conhecer um monte de pessoas e ninguém confia em mim. E aí ele vai adiantar de quê? Não vai adiantar de nada. Desculpa, Nathalie, eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é uma coisa muito importante, que esse medo é muito frequente. Inclusive, vem na live de sexta-feira e lá. Ai, meu Deus do céu, desculpa, vou conseguir dizer não. J lá, É a Júlia. Júlia. Júlia, você não está facilitando a minha vida, Júlia. Ela, em vez de colocar Júlia, tá bom, Júlia, vem na live de sexta-feira que eu vou falar sobre isso. Ela falou assim: eu tenho medo de não dar conta e me queimar como profissional. Bem isso. E posso contar uma coisa para vocês? Eu falei que o professor, ele me convidou para trabalhar com ele, né? Para fazer pequenas experiências. Vocês acreditam que eu dizia para ele, low profile, não tem problema não, eu brinco muito. Aí eu falei para ele o seguinte: eu inventava que eu estava doente, eu não ia. Tipo assim, eu inventava desculpa. Ele me chamava para participar do projeto, eu inventava desculpa. O professor da Não universidade. creio. Sim, eu te falei que eu sou medrosa, ninguém acredita. Porque eu tinha medo do meu italiano. Porque, Entendo. porque assim, ó, por mais que a gente fale italiano, a gente acha que a gente nunca fala italiano como Isso é o eles. suficiente. O E eu sei que suficiente. eu cometo erros, mas é normal. Então, assim, ó, aí teve um dia que eu falei, meu Deus do céu, para tudo. Aí eu falei assim, ó, ele já me ouviu falar italiano, não me ouviu? Claro que me ouviu. Sabe do sotaque maravilhoso que eu tenho, sabe? E se ele tá me convidando, é o problema dele. Não é meu, não é dele. Entendeu? Não, se Aí ele eu tá lhe convidando comecei. é porque ele acha que você tem competência pra estar ali. Ele E confia no sabe, seu trabalho. e sabe quando eu destravei? Quando eu participei de um projeto. Não, ele me fez fazer de tudo. Eu participei de um projeto. Eu comecei a trabalhar aqui como consultora no setor de recursos humanos. Então, eu faço a avaliação das pessoas. Então, eu fiz a avaliação de chefes. E depois eu fui para uma reunião de diretores que tinha o CEO da empresa, de uma empresa farmacêutica, que eles são bem metidos. Eu fui lá dar um feedback para eles, assim, ó. Quando eu vi que aqueles homens tudo, que a mulher também, tava todo mundo me olhando, fazendo perguntas interessados, falei, meu Deus do céu, eles acreditam mais em mim que eu mesma, né? E aí? Aí assim, isso durou vários dias, e eles me diziam assim, chegou o elemento exótico do grupo. Foi a única coisa que eles falavam. Tá bom, sou exótica. Brasileira exótica. Mas todo mundo me respeitou, o pessoal amou meu trabalho. Eu já fiz, tipo, Que ótimo. formação para, tipo, com microfone para 100
italianos mandando eles parar de fazer isso, fazer aquilo, organizando o trabalho. Eu, com o meu sotaque, a única coisa que o meu professor me dizia assim, ó, Marcela, quando você se apresenta, diz que você tem a tua idade ali, tem dois N's, porque quando você diz um, significa uma outra coisa. Era a única coisa que ele dizia para mim tomar cuidado. Mas, mas todas as outras coisas foi. Ai, que É, ótimo. sim. E eu vou dizer uma coisa, eu nem fiz estágio, eu parti já como consultora. Então, assim, eu meio que pulei aí Arrasou. sem medo de ser feliz. Sim. Sem medo de ser Bom, feliz. e entrando nessa parte do currículo, né? Já que você é experta em currículo, eu já até vi um post seu, mas eu vou fazer a pergunta de qualquer forma. Se usa ou não usa o currículo europeu e qual seria o melhor modelo, assim, para ser usado? Então, vamos lá. O melhor modelo é o meu, tô brincando. É verdade, mas vamos lá, deixa eu explicar. O modelo europeu. Então, vamos lá. O pessoal aqui tá terminando mestrado, terminando a pós, está querendo trabalhar. Marcela, a primeira coisa que eu preciso é do currículo. Eu sei que você não usou, mas a gente precisa. Então, geralmente todo mundo aconselha o currículo europeu. Então, vamos lá. O currículo europeu a gente usa quando? Quando a gente vai enviar, de repente, o currículo para a universidade, às vezes eles pedem. Quando Isso. eu quero trabalhar para um ente público, para administração pública. Então, geralmente, quando eu vou falar com uma empresa mais burocrática, um ente público. Todas as outras empresas, elas preferem um currículo mais criativo, um currículo mais enxuto, Isso. porque se você for preencher tudo do currículo europeu, ele vai ficar muito longo. Só abrindo parêntese, para quem não conhece o currículo europeu, é no site do Europass.com. Então, você preenche lá com as suas informações, já tem tudo lá prontinho, você só vai preenchendo e ele monta o seu currículo. Só que acaba ficando muito longo, muito extenso, você não tem como mexer na formatação. Então, por isso que não se usa tanto, a não ser que realmente, né, a candidatura lá, ela peça que você utilize o modelo europeu. Mas é também uma coisa que eu sempre ressalto aqui no Instagram. Ai, que bom, ótimo. Então, o que que acontece? Marcela, então qual modelo eu vou utilizar? Pensando nisso, eu contratei uma designer, a gente fez 9 modelos de currículos que são adequados ao mercado de trabalho italiano e eu disponibilizei 2 Olha só. gratuitamente. Então, se você for na minha bio, clicar no link, ali tem vários links, ali você vai ter a opção currículo, e se não achar para o seu currículo, me escreve no direct, me escreve uma mensagem no direct que eu te envio o link para você se inscrever. Deixa eu só abrir uma parêntese aqui, já que eu falei do link da minha bio. A próxima semana eu vou estar fazendo uma masterclass, que é o passo a passo para Olha só, encontrar gente. trabalho na Itália, gratuitamente, vai ser segunda, quarta e sexta, online. Sempre na minha bio, você pode clicar lá, pode se inscrever ali. A gente, obviamente, vai receber outros passos, porque o tema hoje. Inclusive, gente, já me inscrevi também, estarei lá participando. Ai, que linda! Vem com a Olha, gente. você vai, olha, eu quero que você seja a minha aluna modelo, quero que você venha aqui, ó, a gente encontrei trabalho. Queremos isso, Espero. queremos isso. Espero. Vamos Com fazer uma live que certeza. vai ser ao contrário. Você vai ser a minha aluna, a gente vai, ó, vamos dar um jeito aí. Vou Com saber disso. certeza. Ótimo. Bom, e aí, já que a gente estava falando de currículo, o que você acha mais importante ter no currículo? O que é que destaca, né, uma pessoa quando a empresa vai ali olhar o currículo daquela pessoa? O que é que chama mais atenção? Ok, eu vou dizer duas coisas. A primeira coisa que a primeira coisa que um selecionador vai ver quando ele olha o currículo é se você tem os requisitos. Essa é a primeira olhada que ele dá. Então, aquilo que eu aconselho para você é leia a job description, que é a oferta de trabalho, e personalize o teu currículo. Porque geralmente o meu cachorro está morrendo, meu filho só pode. É... Porque geralmente as pessoas, o que que elas fazem? Elas têm um currículo único e envia para todas as empresas. Aquilo que eu Sim, aconselho é é único. façam um currículo personalizado, Específico. É outra coisa que eu específico. sempre ressalto também aqui no Instagram. Faça um currículo específico para a vaga. Tanto o currículo como a carta de motivação também, que muitas vagas pedem. Então, tudo específico para a vaga, de acordo com o que o edital está pedindo. Né? Porque você tem que Exatamente. mostrar que você é aquela pessoa ideal para aquela vaga com base no que eles estão procurando.
Exatamente. E agora que eu já aprendi que ela é Júlia, né, Júlia? Sim. A É, Júlia é sempre participativa aqui nas minhas lives, sim, maravilhosa. exatamente. Agora eu já aprendi ela também, já sei que é ela agora. Júlia, usar palavras-chave, essa era a segunda coisa que eu queria falar sobre o currículo. O que que acontece? Hoje, quando a gente não utiliza a rede, que era aquilo que eu falei antes, aí a gente tem que se jogar no mundo, né? Se jogar no mundo virtual aí. Então, o que que acontece? Ali é muito competitivo. E geralmente vai ser o software que vai dar essa primeira Isso. olhada no currículo, que vai dar essa primeira selecionada. Então, se eu não utilizo as palavras-chave do meu mercado, por isso que eu falei que é importante a gente aprender o léxico técnico. Se eu não uso as palavras-chave do meu mercado, tipo, o software vai me ignorar geral. É a mesma coisa quando eu faço uma pesquisa no Google que usa as palavras-chave erradas. Ninguém vai me achar. Isso vale para o LinkedIn também, tá, gente? Ah, e já entrando nessa parte do LinkedIn, quanto o LinkedIn é importante? Muito. Você hoje não existe se você não tem uma presença online. Isso aí, gente. Então, não, então assim, você precisa estar em todas as redes sociais, principalmente no LinkedIn. O LinkedIn vai me dar trabalho, Marcela? Depende. Já aconteceu alguns casos de alguns dos meus alunos fazerem um currículo tão bem feito das empresas chamarem ele para entrevista de Olha só. emprego. Já aconteceu esse milagre aí, mas é milagre. Isso não é a ordem do dia, né? Isso não acontece sempre. Mas o LinkedIn é muito importante, porque a empresa, você envia o teu currículo, eles vão olhar o teu LinkedIn. Então, ter o LinkedIn feito muito bem é importante. Inclusive, eu tenho um monte de artigos sobre LinkedIn, um monte de Olha artigos aí, gente. sobre Muito bem. currículo. Me escrevam no direct que eu envio. Ou então, vão lá na minha bio ali, tá tudo. Olha, inclusive a Júlia já fez até outra pergunta. Você indicaria se conectar com recrutadores através do LinkedIn ou já é muita apelação? Ah, o que que acontece? A gente não pode entrar na mentalidade, eu tô desesperada. Deixa eu Mesmo que você explicar. esteja desesperada. A gente não pode. A gente não pode fazer isso. Por quê? Ninguém vai contratar você porque você está desesperado. Sinto muito. As pessoas vão contratar você porque você porque você é competente. Então, o que que acontece? É, A gente fala, porque no Brasil a gente fala, eu vou falar com o selecionador, porque eu sei que ele está procurando, e de repente ele está procurando o meu perfil. Porque no Brasil a gente tem o Headhunter. Então, o Headhunter ele procura emprego para você, ok? Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso. Aqui na Itália, eles não têm Headhunter. Você não tem como pagar para alguém encontrar trabalho para você. Então, eles só vão procurar pessoas de acordo com aquilo que eles precisam. Então, eles não fazem entrevista como no Brasil eu faço entrevista, boto na banca dados, quando eu preciso eu contato as pessoas. Então, esse Sim. costume não existe. Então, mais do que contatar o recrutador, vou dar outra dica aí de ouro, viu, Júlia? Eita. Viu, Júlia? A Júlia aí falando, sou besta, pergunto, tem razão. Pergunta e eu respondo. Então, mais do que escrever para o recrutador, eu escreveria para alguém do teu setor, pedindo conselho, não pedindo trabalho, conselho. Show. Pede Boa. conselho, começa a conhecer pessoas, e aos Já vai pouquinhos você fazendo vê networking, exatamente, né? Já vai se exatamente, conectando. Nossa. exatamente. Sim. Inclusive, aqui a pergunta é da Alexia. Sites de recrutamento, tipo Indeed, Súbito, são melhores que agências de trabalho? Depende do perfil. Porque assim, ó, aqui tem empresas especializadas depende daquilo que ele está procurando. Quando a gente está procurando emprego, a gente faz tudo. A gente faz a ricerca passiva, que é aquilo que a gente está falando dessas pesquisas online, e a gente faz a ricerca ativa, que é o meu método, né? Que você procurar trabalho ativamente. Então a gente faz tudo. A coisa importante é de forma estratégica. Então a gente não faz de forma desesperada e de qualquer jeito, porque não funciona. Aí realmente não funciona. A gente tem que fazer as coisas de uma forma realmente muito estratégica. Sim. Tá, mas assim, você aconselharia procurar os sites de emprego? Você acha que são uma boa opção? Ou tem um canto que é melhor de procurar emprego aqui na Itália? Melhor para procurar emprego,
é, é realmente criando uma rede de contatos, tá? Essa é a melhor forma para encontrar emprego. Então, isso significa dizer, Marcela, que eu não vou enviar o meu currículo no site? Não, significa dizer que você vai fazer tudo. Por isso que eu falei, a gente tem que fazer Uhum. tudo. Então, é Isso. Indeed, é Monster, é Randstad, é Adecco, é Manpower, Steve Jobs, tô brincando, não é Steve Jobs não, a gente tem um outro, ai, como é, não sei o que, InfoJobs, é tudo. A gente faz tudo de uma forma estratégica. Inclusive LinkedIn, inclusive entrar nas empresas que a gente está interessada, enviar ali o nosso currículo. Então a gente faz um pouco realmente tudo. É, gente, assim, não é fácil encontrar trabalho, mas também muito depende de você mesmo, né? De você estar ali pesquisando, mandando o seu currículo, se candidatando, mas também conversando com pessoas, entrando em contato, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então a gente precisa ser ativo. E a gente, por isso que eu vou fazer a live sobre medo que eu nunca fiz, porque muitas vezes a gente vê que é uma coisa muito interna, é a insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Eu Sim. me lembro que o meu primeiro ano na Itália, eu todo dia de manhã eu acordava, o meu primeiro pensamento, será que eu vou conseguir emprego? Aí quando eu me arretei, porque eu sou pernambucana, a gente se arreta, tem um monte de palavra que a gente não sabe, que eu vou ensinar para vocês, um monte de palavra pernambuquês, sei lá nem como dizer. Então, quando eu falei, não, tá demais, vamos parar com isso, eu mudei a minha mentalidade. Eu parei de perguntar, será que eu vou encontrar trabalho? E eu comecei a perguntar, como eu faço para? Vamos tirar o si. Como eu faço para ser visível ao mercado de trabalho italiano? Eu sempre dizia para mim mesmo, não é possível que não tenha uma empresa aqui na Itália que não queira me contratar. Não é possível. Como é que eu faço para achar essa empresa? É o como. Aí muda tudo. Então, mude as perguntas. Vamos parar com essas afirmações negativas aí. Sim, Please. é uma coisa que eu tenho visto bastante, é que a positividade, né, atrai também. Então, parar de ser negativo, de ter esses pensamentos negativos, porque isso acaba também atrapalhando. Então, pensar positivo e mudar, né? Mudar as perguntas, né? Tirar o si e colocar mais positividade. Exato. E ação. E ação, Ação, porque claro. essa é uma coisa, exatamente. Sim, porque A nada gente cai do céu, né? Tudo parte da gente. Exatamente, a gente muda as perguntas, como eu faço, não tenho uma resposta, eu falo com as pessoas, pergunto, é muito importante quem são as pessoas que estão aconselhando vocês. Porque muitas vezes as pessoas que estão aconselhando, dando dica, a pessoa está falando a frustração dela. Então, o porquê se a pessoa não conseguiu, não significa dizer que você também não vai conseguir. Que história é essa? Então, procure aprender com pessoas que chegaram lá. Comecem a aprender com as pessoas que tiveram sucesso. Como é que você conseguiu? Não escutem, por exemplo, eu contei a minha história aqui rapidamente, mas converse com outras pessoas, converse, peça a opinião das pessoas que estão no teu setor, crie rede, crie interação. E muito cuidado também ao conversar com pessoas que tiveram experiências negativas e acabar absorvendo isso. Porque a experiência que aquela pessoa teve não significa que você vai ter. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas que já estudaram fora, estudaram em outros países e tiveram uma experiência horrível, que não querem mais estudar fora. Beleza? Mas não significa que você, se você for estudar fora, você também vai ter uma experiência ruim e vai querer voltar para o Brasil, né? Então, cada um tem uma experiência de vida diferente. E a gente tem sempre que procurar se espelhar naqueles que conseguiram e buscar trilhar o nosso caminho, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a experiência do outro não é a minha, né? Eu posso, inclusive, Sim. ver o que que deu errado no outro para não fazer igual. Claro, sim, com certeza. Aprender com os erros do outro também, né? Sempre. Inclu Outra pergunta aqui da Júlia sobre a cover letter, se ela é muito utilizada aqui na Itália. Sim. Lettera di presentazione. Lettera di presentazione, que é a carta de apresentação, que não é a mesma da cover letter. Não é a mesma que a gente usa, significa a mesma coisa, mas não é a mesma que a gente usa nos Estados Unidos, na Irlanda, Inglaterra. A gente tem uma outra modalidade. Deixa eu dizer, estou contando tudo para vocês agora. Deixa eu dizer uma outra coisa. Os italianos, eles são diretos. Sim. Então, se você escrever uma carta de amor, ninguém vai ler. Não vão ler, não vão ler. Contar uma experiência que daí você. O que que acontece?
Eu estava lá na universidade, escrevi com o meu, como é que se chama? O professor que te orienta, o meu orientador. O orientador. Aí eu escrevi uma carta, que era literalmente uma carta, né? Escrevi um e-mail para ele dizendo, ó, professor, os resultados foram esses da minha pesquisa, a minha dúvida é essa, eu gostaria de saber se, não sei o quê, blá, 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 eu gostaria disso, não sei o quê, o que é que o senhor acha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E no final eu falei para ele, quando é que a gente pode ter o nosso próximo encontro, né? A nossa próxima supervisão? Ele me respondeu, terça, às 2 horas da tarde, SR, que as iniciais do nome dele. Eu fiz 500 milhões de perguntas. Eu fiz um monte de consideração. A pessoa, acho que ele só leu a última pergunta, só pode. Não, meu orientador também era assim, bem sucinto. Tá bom? Tá bom. Tipo, você fazia uma pergunta enorme, ele só respondia, tá bom, tudo certo, beleza? Tipo, é. E ainda tem uma coisa pior, porque se você não faz pergunta, eles não respondem. Se a gente tá no WhatsApp, os mais simpáticos mandam emoji. É, Então, assim, gente. os italianos, eles são diretos. Então, se eu não entendo isso, eu vou ter dificuldades em encontrar trabalho. Porque eu vou escrever uma carta de amor ao invés de escrever a carta de apresentação. Eu vou, no meu currículo, eu vou escrever um monte de páginas, eu vou falar um monte de coisas desnecessárias, eu vou para entrevista de emprego, eu vou falar como uma louca desesperada, eles não vão entender, não vão me contratar. Sim. Aí depois a gente vai dizer que aqui na Itália não tem trabalho. Inclusive, é o que a Angela falou aqui, os italianos não têm paciência. Mas é realmente, Não, é assim, é o zero. jeito deles. E a gente tem que se acostumar, né? É cultural. É cultural, E, é cultural. inclusive, entrando aí até em outra questão, que é a questão de saber o italiano, né? Eu acho que é muito importante você saber o italiano para você entrar no mercado de trabalho. Porque eles também não têm paciência para falar inglês e para explicar inglês, né? Isso, Ele nem sabe falar, né? Vamos dizer a verdade? a maioria não sabe. A maioria não sabe falar. Eu acho que 23% dos italianos têm um bom inglês. Um bom inglês significa dizer terrível, tá? Eu acho que os 18%, 17% têm um ótimo inglês. Isso significa absolutamente nada, ou seja, somente a população de Milão que fala. É, porque são cidades mais internacionais, digamos assim, tipo São cidades Milão, mais Roma. internacionais, Mas aqui, por exatamente. exemplo, em Pádua, quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade em me comunicar com as pessoas porque eu não sabia italiano. Eu cheguei sem saber italiano. E aí, tentando me comunicar em inglês, teve até para ir comprar um ticket do ônibus, o cara me mandou para um lugar errado. Ou talvez tenha entendido errado, né? Porque eu acho que a gente não conseguiu se comunicar. Então, assim, é muito importante, né, saber o italiano. Sem dúvida. Italiano é aquilo que eu descobri na minha tese, que nem precisava fazer uma tese para a gente descobrir isso, né, Marcela? Mas eu descobri na minha tese. Quanto mais italiano você fala, mais os italianos te respeitam. Isso. Percebi E isso também. muito mais do que ter cidadania. E- Não, Então, e não. é uma coisa até que eu vi aqui também. É, você ter a cidadania não significa que você é italiano para eles, né? Então, às vezes, não faz nem diferença você ter o passaporte, porque eles não te consideram. Talvez, para questões burocráticas, seja mais fácil. Não ir para textura, a gente fica feliz, fia. Isso Né? Mas assim, ó, sim. exatamente aquilo que eu falo. Ter a cidadania italiana é maravilhosa, é direito, você pode morar em qualquer lugar da Europa, você vai ter, né, Sim, é fantástico. Mas não é teu passaporte que vai dar trabalho, não é o teu passaporte que vai fazer você interagir e criar raízes aqui. justamente. É a sua A língua, experiência, sim. você saber o idioma, é A você ir língua, sim. atrás. Exatamente. Eu nunca fui discriminada aqui na Itália, Não, né? também não. E eu vi que quanto mais eu falo italiano, mais eles me respeitam, mais a gente cria conexão. Falem italiano, aprendam italiano, vale a Sim, pena. e às vezes Necessário. algumas pessoas não sabem, por exemplo, que eu falo italiano porque sou brasileira, então presumem que eu só falo inglês, chega comigo conversando em inglês, aí eu vou e respondo em italiano. Ah, você fala italiano? A cara da pessoa já muda. Então ela já começa a conversar comigo em outro tom. Eu tô brincando. Não, vou ter que ler. Se vocês acham que o italiano é direto, com os alemães vocês choram. Os europeus tendem a ser mais objetivos mesmo. Sim, eu fico pensando isso mesmo, porque eu falei assim, meu Deus, aqui na Itália eles estão assim, imagina, eu acho assim que são modalidades diferentes. Eu acho que os alemães, eles pensam mais step by step. Os italianos, eles são mais diretos, eles não têm muita mais paciência. Se você
Isso, inclusive, na forma de escrever e de falar, tá? Se você Uhum. não segue uma sequência, eles se perdem. Eu não vou dar muito exemplo aqui, não, mas isso é verdade. Só respondendo aqui a pergunta da Pelo Mundo, você chegou a você falar italiano em quanto tempo aprendeu? Demorou muito? No meu caso, eu cheguei sem saber italiano, eu fiz um curso de 2 semanas da universidade, mas foi muito básico também. Então, eu aprendi realmente o italiano porque eu estava morando em uma residência só de italianos. Então, assim, era conversando em italiano, escutando italiano direto. E aí, após um tempo, eu cheguei, eles sabiam que eu não falava italiano, conversavam inglês comigo, mas aquele inglês que você sabe, né? Que eles não falam muito bem. E aí, eles começaram a me forçar a falar italiano. Do nada, paravam de falar comigo em inglês. Então, assim, eu fui obrigada a aprender o italiano, mas sou grata por isso. E mais ou menos, acho que em 3 meses, eu já estava entendendo tudo. O que demorou mais foi para falar. Eu achei mais difícil falar. Mas comecei a tentar, né? A falar errando mesmo. E eles me corrigindo. Mas isso ajudou, né? A enfrentar esse medo também de aprender uma nova língua. Eu também cheguei aqui na Itália, tipo, as duas, né? A gente tá tudo igual aqui, ó. Eu também cheguei aqui na Itália sem saber falar italiano. Eu também, depois de 3 meses, eu acho que eu estava desenrolando. E depois eu fui intensivão, eu estudava italiano todos os dias sozinha. Nossa. Depois de um ano, eu entrei, eu já terminei o nível B2, mas assim, ó, eu estudava o dia inteirinho, Mas inteirinho. seu curso era em inglês, no caso? Italiano. Assim, ó, Seu curso era em italiano? eu vim aqui passar férias, lembra? Então Sim. eu só entrei no mestrado só um ano e meio depois. Quando eu Ah, entrei no mestrado, eu já tinha completado, eu estudei sozinha, B1 entendi. e B2. Depois eu fui para a escola de italiano, fiz T1, T2 e fui para a universidade. Ah, tá. Entendi. Então, Então no foi. caso, no seu curso, você teve que fazer o teste de proficiência de Não, italiano? eu levei o meu certificado, que eu tinha ido Ah, para a tá. escola. Eles pediam, naquela época era um B2, eu já tinha superado isso. Sim, você já tem superado, maravilha. E que, Não, e que não serve nada, porque a primeira aula que eu fui era Freud. Freud a gente não entende nem português, né? Aí eu fui lá em italiano, eu olhava assim, meu Deus do céu. o que diabo é isso? Não, bem isso. Eu acho que ela traduziu muito bem. O que diabo é isso? Porque não é italiano. Sabe quando você entende as palavras, mas não faz Mas não sentido? faz sentido. Sim, elas não se E- conectam. não, as duas palavras se conectavam nada. Eu falei assim, eu vou perder a bolsa de estudo dessa agora, porque minha bolsa de estudo foi por mérito, então eu precisava ter nota alta. Sim, a minha também. E eu ficava muito nisso. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que mostrar que realmente eu sou boa pra estar aqui. Porque vai que, né? Tinha muito Vai que. medo também no início. Mas só respondendo aqui a pergunta da Elaine, que meu mestrado foi totalmente em inglês. Eu aprendi o italiano morando aqui. Hoje eu trabalho totalmente em italiano, mas assim, foi na prática. Então não fiz realmente curso. O curso foi muito básico que eu fiz na universidade. Chegou outra pergunta da Júlia. Contratos de trabalho são geralmente de quanto tempo? Depende da empresa, rola período de experiência antes de ser efetivado. Várias Vou perguntas. responder de trás para frente. De trás para frente. É, tirando, tipo assim, a gente tem dois tipos de contrato. O contrato determinado, ou seja, que tem um prazo para terminar, e o contrato indeterminado, que não tem prazo. Todos os contratos têm um período de experiência, todos eles. Isso vai depender do contrato, que pode durar da 3 meses a 6 meses. E os italianos, eles respeitam muito o contrato. Então, se você tem contrato de 6 meses, eles não vão demitir você com cinco Antes de meses, seis porque eles meses. não podem demitir. Então, eles seguem realmente o contrato, aquilo que tem no contrato. Então, esses são praticamente os dois tipos de contrato que existem. E depois a gente tem todas as outras variantes depois do Job Act, que foi uma modificação que eles fizeram no mercado de trabalho. Muito legal ouvir vocês duas com esses sotaques. O meu Duas sotaque é nordestinas, nordestino, né? por favor. Ah, você é do Nordeste também? Rio Grande do Norte, sim. Nossa, menino! Então eu vou falar um monte de mãe ou pai por aqui. Vou À falar tacar vontade. bexiga que você vai entender. Aí. Entendo tudo. Eu não
sabia, não tinha nem percebido. Carrente tava com sotaque. Carrente, né? Eu acho que a gente não consegue, né, perceber tanto. Não, mas eu percebo o seu sotaque. Percebe? Não, eu tô fazendo popó, carrente, né? É, Tipo, não. aqui eu posso. Eu tenho que falar o dia, eu passei o dia todo falando italiano, eu tenho que falar um pouco Também. português. O dia todo não, a tarde toda. Bom, e eu acho que em relação à questão do que está em alta no momento, me mandaram várias perguntas sobre a área de TI, se tem muita oportunidade, ou quais seriam as áreas, outras áreas assim mais em alta. Então, vamos lá. Tecnologia da informação, engenharia, área de marketing, são terríveis, hashtag terríveis. Ah, eu acho que mais ou menos, e obviamente tem outras áreas que agora tá um pouco mais complicadas, turismo, né, que tá por Sim, causa da pandemia, mas aquilo que eu sempre falo é, se você não vai trabalhar numa área muito específica, diferente, tem trabalho para você, gente. Né? Então, assim, se eu quero trabalhar como secretária, todo mundo precisa de secretária, todo mundo precisa de recursos humanos, todo mundo precisa de engenharia. Então, assim, tem trabalho para todo mundo. O problema não é se tem trabalho ou não, mas é como vocês estão procurando. Eu vi que vocês estão escrevendo muitas perguntas, faltam 5 minutos para terminar, antes que tudo exploda. Eu tenho um time de pessoas que me ajuda a responder. Então, não. todas as perguntas que eu não respondi agora, me escrevam no direct, façam as perguntas, esperem até amanhã, que aqui já são quase 11 horas da noite, esperem até amanhã e o pessoal vai estar me ajudando a responder. Então, eu ajudo elas, eu digo aquilo que elas já sabem responder, vão enviar para vocês artigos, etc., mas eu também ajudo a responder elas. Então, me E, escrevam e quem tiver e, dúvidas para a área de estudos, podem me mandar pelo também. amor Ainda de não Deus, tenho time de pessoas para responder, mas eu sempre respondo, tá? A gente só aguardar um pouquinho. Então, não, podem o, mandar o time de também. pessoas para responder, eu tô tão feliz porque às vezes eu demorava muito para responder. E é recente, esse ano que eu tenho duas Arrasou. assistentes, mas você também vai ter assistente para responder. Então, todas as perguntas sobre trabalho, me inscreva, todas as perguntas sobre estudar na Itália, falem com a Nathalie. Sim. E última coisa, participem da Masterclass. Quindi, Masterclass vai ser segunda, quarta e sexta da semana que vem, sempre de noite. Sempre de noite. Vão lá na minha bio para se inscrever na Masterclass, é a primeira opção na minha bio, clica no link e sexta-feira eu vou estar fazendo uma live sobre consigo ter trabalho na Itália? Vou conseguir trabalhar na Itália? A gente vai explorar aí os medos dessas inseguranças aí. Ótimo, Vou usar gente. a minha parte psicológica aí com vocês. Bom, perguntaram aqui da Carolzinha se já tiver experiência na área. Se inscreve em vagas de estágio ou se eles só chamam para vaga de estágio se tiver vinculado à universidade? Então, eu tô com medo porque tem 3 minutos para terminar, tá? Eu não sei se eu vou conseguir responder. Por isso que eu já tava me despedindo. Mas vamos lá. Uma coisa é tirocínio. Tirocínio é estágio curricular. Então, estágio curricular é se Sabe? vinculado à universidade. Então, você tem que ter feito parte de um percurso. É um estágio obrigatório, vamos dizer assim. Os estágios você pode fazer depois que você se formou. Aqui na Itália é assim, você faz depois. Sim, Não no Brasil, que depois a gente não pode, a gente faz depois, então você mas na pode fazer Itália é estágio possível. também, se tem sentido. Se você já tem 3 anos, 4 anos, 5 anos de experiência no setor, você não vai procurar um estágio, você vai procurar um trabalho. Sim, e uma coisa que eu percebi também é que eles dão muito valor à formação do estagiário. Então, geralmente, agregado às vagas de estágio aqui na Itália, eles falam muito em formação, em percurso formativo, em auxiliar realmente a desenvolver o profissional, né? Bom, eu Exatamente. acho que é isso, porque a gente não vai conseguir Não. responder tudo. Só a última dúvida que eu achei bem interessante. Se é possível conseguir o visto de trabalho depois de ter um diploma de mestrado, só que o curso está sendo online por causa da pandemia. Oh, E meu Deus, não tem assim. visto de estudos. Eu acho complicado. Assim, eu Eu acredito que preciso de mais informação, eu preciso de mais informação, porque eu não estou entendendo onde você está, o que você está querendo. tá no Brasil, mas não tá no Brasil, mas queria um visto de trabalho. Talvez seja o attesa de occupazione. Não, tem visto de trabalho, sim, não é um problema, tem visto de trabalho, mas é a Desde empresa que que tem que você consiga contratar o você. contrato. É a empresa que Isso. tem que querer contratar você. Tá bom, gente? Falta 1 minuto, então eu vou me despedir para não ser cortada. Um beijão. Amei ter Obrigada. participado. Muito Gente, eu amei. obrigada. Vocês participaram muito, milhões de perguntas. Sim, Foi muito incrível. legal.
De verdade, muito obrigada, gente. Foi a minha live de Não, hoje. Passou, eu que já é 11 horas da agradeço noite e nem aqui tô a cansada. participação, Marcela. Foi maravilhoso, tirou muitas dúvidas, não só do pessoal, mas minhas também, me esclareceu muita coisa. Então, só tenho a agradecer. E é isso, até a próxima. E a gente Tchau, vai se tchau. falando, tá? E é isso. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. lindas!